E aí, gente, bom dia. Quanta gente de repente, Bom dia, pessoal. ó, já entrou. E agora é bom que a gente entra em reunião e entra uma IA junto aqui, ó. Tudo bom? E aí, Virginia, tudo bom? Como você tá? Tudo bom, Dani? Você? Tudo jóia. Eu citei seu nome em vão essa semana. É mesmo? Que coisa boa! Eu comentei de você com o Fernando aqui da Coru, que é o nosso recruiter. A Ai, que gente estava legal, precisando de alguém para falar com um cliente nosso no Rio, que tivesse experiência e tal, tal, tal. A gente lembrou de você, mas eu não sei, talvez ele vá te procurar aí. que bacana. Adorei. Obrigada, Dani. Legal. Muito bom. E aí, gente? E aí, Felipe, Simone, Karen. Nossa, tem 32 pessoas. Vamos lá. Bom dia, gente. Vamos começar então. Nós estamos de casa cheia, a galera vai entrando aqui, a gente vai tocando. Eu trouxe um material para vocês aqui, mas para a gente guiar a conversa, mas o que eu ia fazer mesmo é deixar vocês me interromperem à vontade. Eu estou olhando o chat aqui. O chat é mais difícil para eu ver, que eu estou apresentando, mas vocês podem mandar no chat se vocês ficarem tímidos. Fora isso, tira o microfone e fala. O Muca tá aqui ajudando a gente também, pode tirar o microfone e falar à vontade. Mas eu trouxe um material aqui, mais com casos de uso, um pouco do que está acontecendo no Brasil e no mundo com o cenário de IA no RH, para a gente tentar estruturar um plano aqui em cada empresa onde vocês estão, porque a hype é grande, mas a tentativa aqui é de materializar, tá? Então vamos lá. Eu acho que, para quem não conhece a Coru, a gente trabalha em formação por habilidade, né? Então, skill based, a gente usa IA para fazer isso, inclusive. E a gente trabalha em três áreas, tá? Tecnologia, growth e pessoas. É, E a gente está, e aí, merchan, rapidão aqui, antes de começar, a gente está com uma turma nova de programa de aceleração de RHs, que é a nossa turma grande são 4 meses de duração, tem uma abertura presencial, tem mentoria com CHROs, tem um pouco de tudo. A gente está com essas inscrições abertas. Para quem é da comunidade, tem cupom. Cupom é Papo de Gente, é o nome da comunidade, tá? Isso aí. Então, a turma começa em julho. Vai lá, Muca, você queria falar alguma coisa? Não, não, só vou deixar o link aqui para o pessoal que não vai conseguir acessar o QR Code. Eu vou deixar o link aqui no chat, tá bom? Para quem quiser Tá. saber mais. Então, esse programa está indo para a quinta turma, super pesado assim, em termos de formação de RH. A gente tem aqui Gustavo Vitti, esse HRO da iFood. A gente tem aqui Jean Piero, esse HRO da Gup, atual da Acreditas, já foi da Vivara. A gente tem aqui Lívia Kuga, esse HRO da Stone no passado. A gente tem aqui uma galera muito pesada dando aula. A gente está na quinta turma, esse programa ele sempre lota, então quem tiver interesse, fiquem à vontade. Bom, e aí essas são as empresas com quem a Coru trabalha. A gente está com 80 empresas, a gente deve formar umas 35 mil pessoas esse ano nas três áreas que eu falei. Beleza? Então tá. Merchan feito. Vamos para o nosso conteúdo aqui. Então, de novo, reforçando, já que entrou mais gente, já estamos com quase 50 pessoas. Levantem a mão, o Muca vai cantando aí para mim, ou mandem no chat e pode me interromper a qualquer momento, tá? Mas eu vou tentar. O que que a gente vai falar hoje? A gente vai falar um pouco de modelo de operação de RH, como é que você monta essa área. A gente vai falar do como que está o Brasil nesse sentido, como é que estão as empresas. Vamos falar um pouco do projeto de lei que está correndo aqui no Brasil, de como que esse negócio vai funcionar, os impactos para a gente. E a gente vai falar um pouco de uso de dados, coleta e tal, de como é que a gente começa, e depois a gente fala de maturidade, cases e alguns dilemazinhos que surgem, tá? Então, essa é a estrutura do que eu trouxe hoje. Beleza, ó, coisas que são legais da gente mencionar aqui antes da gente começar. Normalmente, assim, as empresas que estão mais avançadas na discussão de IA, o que que elas fizeram, né? Você tem o COI aqui, que é a galera que cuida de carreira, desenvolvimento, remuneração, o que a gente chama de DHO, as áreas de expertise, né? Você tem a estrutura de business partner, e quem avançou mais tem essa estrutura aqui de People Ops que junta tecnologia, tá? Então, assim, as estruturas mais adiantadas no Brasil e no mundo, elas estão funcionando assim. Então, basicamente, como é que funciona? O Business Partner fica encarregado da liderança, a liderança fica encarregada do time e o People Ops, ele cuida de toda a tecnologia self-service para que esse time aqui, né, o grosso das pessoas
consiga tocar o dia a dia sem a liderança ter que operar demais. Então, isso é um pouco de modelo de operação e como as coisas estão evoluindo. Obviamente, a hora que você tem tanto self-service para as pessoas poderem fazer seus trabalhos no dia a dia e resolver as pequenas coisas que são demandadas do RH e que podem ser feitas por tecnologia hoje, tanto os sistemas que os líderes interagem para poder fazer a gestão do time, a gestão das suas áreas, esses dois modelos de operação eles geram um volume de dados muito grande daqui que vem a IA, né? Então, esse é o modelo de operação que vem se consolidando para facilitar a inteligência artificial. Então, obviamente, você começa daqui. Pô, o que está aqui? People Ops, People Tech, são as antigas folhas de pagamento que em algum momento evoluíram para CSC, que em algum momento estão evoluindo para People Ops, e as coisas estão ficando mais ou menos assim. Isso não isenta as outras áreas de terem que entender de dados e tecnologia, mas você tem uma área que centraliza essa gestão e faz esse movimento. É o único formato? Não, mas é o que tem se consolidado. E uma coisa que é importante, assim, né? Quando você tem as funções, né? Então, o CEO está cuidando aqui de atração, carreira, remuneração e benefícios e tal, o Business Partner está cuidando das outras coisas, People Ops está olhando as coisas de maneira transversal como produto, né? Então, você sempre tem um squadzinho na interface dos temas aqui para as coisas poderem funcionar, tá? E aí, o que é a crítica, né? Obviamente, antes de eu fazer a crítica, obviamente, na hora que você tem um monte de produto, um monte de processo, um monte de sistema, um monte de plataforma, esses caras aqui é que geram os dados que vão alimentar a IA. Tranquilo até aqui, gente? Estou começando bem do básico, mas é porque é importante a gente entender de onde vem a brincadeira, tá? Aí, beleza, vamos avançar. Então, assim, né? Como que é a estrutura de sistema no RH, normalmente, né? Você tem uma camada que a gente chama de experiência, que é onde o usuário interage, tá? O meu mouse travou aqui, mas eu vou falando mesmo assim. Você tem uma camada de experiência que é onde o usuário interage, é o chatbot, é o portal, é onde as pessoas clicam, o que elas veem mesmo na hora que elas estão acessando qualquer sistema. Mas por baixo disso você tem os sistemas, né? Você tem o sistema de folhas, você tem o sistema de pontos, você tem um sistema eventualmente de onboarding, você tem a pesquisa de clima. Tem vezes que você interage direto com o sistema daquele processo. Tem vezes que você interage com uma camada de experiência, tipo um chatbot, né? E lá embaixo você tem o seu HCM, que é a TOTUS, que é o SuccessFactors, que é a Oracle, que é o Workday, que é o Senior, LG. Você tem vários sistemas aqui no Brasil que fazem esse papel de ser a fonte única de dados. Então, querendo ou não, toda vez a Folha conversa com outro processo, o seu ERP HCM conversa com outro processo, e nessa conversa de um sistema com o outro e na interação com os usuários é que os dados vão nascendo. É daí que vem o tal do dado para a gente trabalhar com IA. Só que qual que é a brincadeira e qual que é a dificuldade dos RHs hoje? Cara, o RH é organizado assim, ó. Fiz uma coisa aqui. O RH, ele é organizado desse jeito aqui, tradicionalmente. Cada um cuida do seu processo, você cria um monte de silo, né? Cara de remuneração está olhando remuneração, pessoa de carreira está olhando carreira. Aí, para você fazer a remuneração, conversar com carreira, é um drama, porque não necessariamente as coisas se conectam. O que acontece hoje em dia com modelos de operação mais modernos é que você tem uma área que cuida dos produtos, que é a área de operações de tecnologia, e ela começa a montar os squares lá. Então, RH está acostumado a lidar com os problemas de maneira vertical, só que hoje os problemas são transversais, né? Então, assim, eu tenho um problema de turnover na minha empresa. Eu tenho que olhar remuneração, eu tenho que olhar onboarding, eu tenho que olhar recrutamento, eu tenho que olhar carreira. Eu tenho um problema de talentos, aceleração da velocidade da carreira dos meus talentos. Você tem que olhar remuneração, você tem que olhar carreira, você tem que olhar business partner para ver onde é que estão esses talentos. Se você consegue identificar essas pessoas na base do time. Então, quando você tem um time de operações que olha produto, essas coisas começam a se falar de uma maneira melhor, porque esse time normalmente faz as conexões aqui para a galera. Faz sentido isso aqui? Porque aí você tem um único time que detém o modelo de operação do RH. Quando você fala assim, não, então eu vou montar um squad de carreira. Aí cada time tem que fazer o seu squadzinho. Tem que fazer o squad de carreira, tem que fazer o squad de remuneração, tem que fazer o squad de turnover. E aí você começa a embaralhar o meio de campo aqui, embolar o meio de campo, tá? Então, beleza. E aí, beleza. Então,
Dito isso, modelo de operação, cara, você precisa investir em tecnologia. Esse aqui é um levantamento da Coru com as pessoas, tanto os clientes da Coru quanto pessoas da Papo de Gente. Em termos de investimento em tecnologia, 60% das empresas estão botando dinheiro em todos os processos, todas as áreas do RH, tecnologia, tá? E essas aqui são as maiores, tá? Então, folha, administração de pessoal é a maior, e depois vem recrutamento, desempenho, tá? Mas 60% dos RHs estão botando dinheiro em tudo, né? E quando você fala de dados, cara, qual ferramenta que a galera usa? 73% usam BI e outros modelos de visualização de dados. 27% já usam alguma ferramenta de predição, antecipação de resultados, gestão por exceção e tal. E aí, quando você olha esse pedaço aqui dos 30%, tem alguém cogitando avançar esse passo e sair da visualização de dados do Power BI para uma coisa mais sofisticada? Metade da galera não pretende fazer isso, tá? Então, é preocupante, tá? Não, esse movimento não estar acontecendo é preocupante. E aí, vamos dar um pouco. Aí, vamos pegar essa mesma pesquisa, vamos começar a olhar alguns assuntos para ver a adoção do uso de tecnologia e gestão de dados mais avançada. Então, quando você fala de gestão de quadro de pessoal, ó, e aí você olha aqui, ó, sempre que vocês olham esse gráfico, vocês olham da esquerda para a direita. Da esquerda é um nível menos avançado, da direita é um nível mais avançado. Quando você olha o nível mais avançado, ó, você diz que 3% dos RHs tem um trabalho que usa analytics, automação, IA, robotização para suportar a estratégia de workforce planning. Então, só 3% está no nível da IA para fazer gestão de org design. Quando você fala de recrutamento e seleção, né, tem alguma tecnologia aqui, mas quem está usando IA de verdade só 2% das empresas, tá? Ou que tem CRM que conversa com o candidato, interage e tal. Então, o nível de adoção super baixo. Quando você fala de mapeamento da jornada das pessoas, employee experience, jornada do colaborador, jornada das pessoas, a análise de jornada só é feita com visão de automação, tecnologia e IA por 2% das empresas também. Então, bem baixo. E aí, quando você fala de ferramentas de gestão de dados, predição, machine learning, na nossa base de pesquisa, quem faz predição de verdade não existe, tá? A gente tem dados expostos para as lideranças e uma descentralização por um grupo de empresas aqui, mas na média está no nível muito inicial aqui do machine learning, eu vou explicar isso, mas muito pouco avançado quando você fala de gestão de dados mais avançado. E remuneração também, percentual super baixo, usando tecnologias mais avançadas, tá? Então, isso assim, adoção pela RH, na média, é uma adoção baixa de tecnologias mais sofisticadas. E assim, uma coisa que é importante a gente dizer é que a IA não nasceu com o ChatGPT, né? Você tem muitas IAs que já rodam de diversas origens há anos. Então, eu vou dar um exemplo. Quanto que vocês acham que da carteira de crédito do Itaú, a concessão de crédito, empréstimo do Itaú, roda por IA? A análise de crédito por IA. Qual que vocês acham que é a adoção disso? Pode chutar aí no chat, no microfone, onde vocês quiserem. 60%. O chute da coisa é muito bom. Muito alto? Ó, Ana Clara, Virgínia, 100%. Eu vou responder. 97% da carteira de crédito do Itaú é rodada por inteligência artificial, tá? Da totalidade das seguradoras do Brasil, quantas vocês acham que usam IA para fazer o sinistro dos carros? Batida de carro, falha mecânica, sinistro. Aquele negocinho que você avalia para ver assim, deu perda total, não deu? É reembolsável, não é? 10%, 100%. Essa resposta é menos trivial. São todas menos uma, tá? Aparentemente, essa uma que não usa é a minha, mas são todas menos uma. E essa galera está usando IA há mais de 10 anos, tá?
A IA do Itaú, ela tem 12 anos. Obviamente, ela vai sendo aprimorada. Então, assim, a IA é ChatGPT, é Gemini, é Sora, é Midjourney. Não, IA não é isso. Existem várias IAs proprietárias para N assuntos que existem há décadas. Só que no RH, a adoção é muito mais lenta, né? Eu fiz minha carreira inteira numa cervejaria. A gente programava o roteiro de entrega da cerveja nos bares, nos restaurantes, por IA desde 2015, tá? E a gente está falando de adoção de 1%, 3% no subprocesso de RH. Então a gente precisa ter consciência que a gente está muito atrasado. Muito, muito atrasado, tá? É, E aí, obviamente, tem um avanço de legislação junto. Na hora que a IA dá um boom e que nascem os LLMs, né, os GPTs da vida, o que acontece é que o usuário fica muito mais próximo da IA, né? IA para todo mundo era uma coisa meio etérea, assim, né? Coisa de cientista, coisa de programador, e a IA, na hora que ela vira um aplicativo no celular, a gente fala, pô, então agora eu posso usar a IA. Quando esse tipo de movimento acontece, o governo normalmente reage, tem um projeto de lei é, em trânsito na Câmara dos Deputados. Tem um projeto, ele já foi aprovado na comissão especial e agora ele está para análise da Câmara. Muito provavelmente ele será votado esse ano ainda. E tem um projeto alternativo que pode complementar esse aqui, que foi feito pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Tá? Ah, mas por que Goiás, né? Nada a ver. Cara, Goiás hoje detém o maior centro de inteligência artificial do Brasil, que é o CEIA, que fica dentro da Universidade Federal de Goiás. Inclusive, a Universidade Federal de Goiás tem mais inscritos em engenharia da computação e bacharelado em inteligência artificial, bacharelado, curso superior em inteligência artificial, do que ela tem em medicina, tá? Já há 2 anos. É o maior centro de inteligência artificial no Brasil, um investimento da ordem de bilhão atualmente. Tem dinheiro do governo, tem dinheiro dos fundos de pesquisa, tem dinheiro do governo do estado, tem dinheiro do governo federal e tem mais de 100 empresas lá desenvolvendo pesquisa, inclusive a Coru. Por isso que Goiás trouxe um projeto de lei alternativo e complementar a esse aqui. Mas o que o projeto de lei diz? Que tudo aquilo que a gente usa IA para decidir a vida das pessoas é uma IA considerada dentro deste projeto como alto risco. O que é alto risco? Se eu estou decidindo a remuneração de alguém, eu estou decidindo a vida de uma pessoa, certo? Se eu estou decidindo o recrutamento de alguém, eu estou decidindo sobre a vida de uma pessoa. Se eu estou decidindo sobre a carreira de alguém, a demissão de alguém, a promoção de alguém, eu estou decidindo sobre a vida de uma pessoa, né? Quando isso acontece, é considerada uma inteligência artificial de alto risco, porque ela pode influenciar na vida de uma pessoa, e, portanto, você precisa de um fator humano pós-IA. Então, a IA pode ajudar, mas você precisa de uma pessoa tomando a decisão no final. A IA, nesse tipo de caso, ela passa a ser suporte à decisão, mas ela não toma a decisão em si. Essa é a proposta, tá? Então, isso é muito parecido com a legislação europeia, tá? A legislação europeia toma esses moldes aqui, a legislação americana não avançou tanto e ela é estadual e aí é mais complicado. Mas normalmente o Brasil segue uma linha mais europeia em termos de legislação, né? Aqui também é verdade. Né? E aí tem tudo aqui, né? Tudo que são critérios de classificação, a gente vai compartilhar isso aqui depois com vocês, mas e, e- mas tudo que é critério de alto risco, mas basicamente para a nossa vida de RH, quase tudo que a gente faz entra nessa classificação aqui. E aí eu acho que outras coisas, né? É, o projeto de lei prevê a criação de um comitê de inteligência artificial para ele estudar tanto o risco de impacto da IA na economia, no mercado, quanto nas pessoas, e também promover qualificação, desenvolvimento das pessoas, aumento de habilidades digitais de uma maneira mais ampla. Esse projeto deve avançar na Câmara, pelo menos para discussão agora no segundo semestre, porque no primeiro semestre ele caminhou no Senado e na comissão especial, tá? Então, isso é o que está sendo discutido de, de tecnologia de IA em termos de legislação. Isso vai ter um impacto grande, porque até a forma como as empresas operam vai mudar, né? Baseado nisso aqui. Tá bom, mas vamos começar a fazer IA, então, tá? Tem uma evolução que é meio natural, e eu vou explicar como é que ela se dá, mas assim, quando a gente quer adotar uma política de dados, a gente vai aqui de baixo para cima no nosso negócio, tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer é porque a gente tem uma tendência assim, vamos começar a usar IA.
Aí a gente fala assim, não, então beleza, então vamos ver se a gente é Microsoft aqui, a gente usa Teams, então a gente vai botar no ChatGPT. Ah, não, a gente usa Google, então a gente vai botar no Gemini. Não é assim que funciona. A primeira coisa que para você ter IA de verdade, uma gestão de IA de verdade, a primeira coisa que você tem que fazer é coletar os dados do seu negócio. Poxa, o meu sistema de recrutamento, eu tenho todos os dados dele? E eu não estou falando de usar os relatórios dos sistemas que vocês têm, tá? Eu não estou falando daquele dashboard, aqueles relatórios, todo sistema tem o seu. Eu não estou falando disso. Estou falando o seguinte: lá no banco de dados, que tem a base de todos os candidatos que se inscreveram na minha empresa, lá no banco de dados do sistema, que tem a base de todas as avaliações de desempenho que eu fiz na minha empresa, lá no banco de dados, que tem o histórico de todas as movimentações salariais que eu fiz. Eu estou falando desse dado. Esse dado precisa ser coletado, tá? E não é via dashboard, é você pegar um API, que é um robozinho, um chupa-cabra, e ligar ele no data lake da sua empresa, e isso hoje em dia é muito mais fácil de fazer do que era no passado, mas a gente começa daqui. Depois, você vai para um segundo passo, que é visualização de dados, que é o seguinte, poxa, eu já tenho os meus dados e agora eu consigo montar um BI, eu consigo montar um Fabric, eu consigo enxergar isso em forma de relatório, em forma de BI, em forma de análise, tá? Segundo passo. Terceiro passo, eu começo a fazer um negócio chamado gestão por exceção. O que é a gestão por exceção? Em vez dos meus BIs terem tudo, eu passo a ver só o que tem problema. Então, por exemplo, em vez de eu ver o saldo de banco de horas de 100% do meu time, eu vejo só quem está acima de 40 horas, ou 60 horas, ou qualquer recorte. Em vez de eu ver o status de remuneração de todo mundo, eu vejo só quem tem mais de um ano sem um aumento salarial. Em vez de eu ver o risco de turnover, em vez de eu ver o turnover total, eu vejo o risco por grupo priorizado na minha análise de turnover. Então, você começa a enxergar o problema. É a mesma coisa que acontece no celular da gente. No celular da gente, você não abre todos os aplicativos todo dia, você abre os que tem a bolinha vermelha. Isso é gestão por exceção. É o aplicativo te falando assim, ó, tem que mexer aqui. Aqui tem uma coisa para fazer, tá? Então, esse é um segundo passo que você dá depois do BI. No terceiro nível, você começa a falar de analytics avançado. Então, aqui você está falando de machine learning, você está falando de simulação de cenário, você está falando de começar a cruzar dados de negócio com dados de RH com outras coisas, né? E aí, lá no último nível, você está falando de modelo de aprendizagem IA, que entram os GPTs, os LLMs, etc. Mas isso aqui é uma evolução. O que é importante a gente dizer? Aqui, ó, daqui para cima, isso aqui é objeto de pesquisa. Então, assim, vamos fazer IA para tudo. Não, vamos fazer IA para qual problema? Para qual prioridade? Qual é o ponto que eu vou usar IA no meu negócio? Porque você não tem opção de fazer para tudo. Você precisa priorizar problemas. É um exercício de priorização. E pode ser qualquer tipo de priorização. Não, eu tenho um problema de recrutamento e seleção, então eu começo por recrutamento e seleção, para traçar um perfil melhor, para ler mais currículo, não sei. Eu tenho um problema de sobrecarga de atividade no meu CSC. Aí eu uso IA para automatizar processos do meu CSC. Eu tenho muito problema de folha de pagamento, então eu uso a IA para corrigir ou conferir a minha folha, né? Você vai para os seus problemas, tanto ali o machine learning, analytics avançado, quanto o modelo de IA. Então, assim, vamos botar uma pessoa que vai sair fazendo IA em tudo. Não é assim. Até gestão por exceção, você quer ter para tudo, porque você vai controlar todos os seus processos. A partir daí, você foca nos seus problemas, e na medida que você vai avançando, você vai cobrindo os seus processos com IA. Tá? Tranquilo até aqui, gente? Algum ponto? Tá claro esse negócio que IA a gente faz por problema e não para tudo? Porque aí a gente começa a entender por onde começar. Que essa é a pergunta que boa parte das pessoas tem. E aí, eu começo onde? Né? Começa nos seus problemas. Escolhe o seu pior problema, começa um problema. Tá bom, então eu preciso contratar para fazer IA. Eu contrato o quê? Para cada fase, eu tenho uma função diferente. Quando eu estou querendo coletar dados, eu preciso de engenheiro de dados. O engenheiro de dados é o primeiro passo que eu deveria dar. Tanto faz estar no time de gente, no time de tech. Gestão por exceção, data vis, né, visualização de dados, você faz com analistas de dados. Ciência de dados pode fazer gestão por exceção também. Mas o cientista de dados, ele começa a trabalhar no nível mais sofisticado do negócio. E aí, hoje em dia, você tem os engenheiros de IA e tal, e você tem gente que mescla essas funções, gente mais qualificada que já faz um pouco de tudo.
Mas essa é a sequência. Então, assim, eu não tenho nem os meus dados. Eu começo por onde? Eu começo por um engenheiro de dados que vai coletar esses dados para mim, tá? Vai estruturar um data lake para mim. Temos um volume grande de informação e realmente não sabemos por onde começar. É isso, a gente sempre começa pela pior parte, que são os problemas que a gente tem. Né? Tá? Entenderam essa sequência aqui? E aí a gente subestima o engenheiro de dados, às vezes. A gente acha que o engenheiro de dados ele é pau para toda da obra. Não é. Ele é o cara mais fundamental. Até porque tem um ponto. Como é que eu vou fazer IA se eu não tenho os meus dados? Eu vou fazer IA com a IA do GPT, que usa os dados do mundo inteiro, do Wikipedia, do Google. É isso, é verdade. Fizeram uma pesquisa recentemente. Vocês sabiam que 50% da base de dados que é usada para treinar o ChatGPT vem do Wikipedia? Não tem nada de errado com isso. Eu confio hoje em dia no Wikipedia. Já tem muitos anos que eu confio no Wikipedia. Mas o ponto para mim é o seguinte: quando você quer ver o comportamento e a tomada de decisão do seu negócio, você não pode ter os dados do Wikipedia, você precisa dos dados do seu negócio. Então você tem que coletar. Você até pode comparar. Isso é possível, existe metodologia para isso. Ah, eu não tenho tanta informação assim, meu volume não é tão grande. Tá bom. Você pega a sua informação e confronta com a da IA. Não tem problema nenhum. Mas você precisa ter a sua, tá? Então, não, eu vou fazer uma automação de processo com o ChatGPT aberto, com o Gemini aberto. Não dá, você vai enviesar seus dados. Ele vai tomar decisão baseada em todo o dado do planeta, não os seus. E o comportamento de todo o dado do planeta, das pessoas do planeta, não é igual ao comportamento das pessoas da sua empresa, tá? Então, você precisa ter seus dados. Lembrem disso, tá? Beleza. E aí é isso, né? O LLM, o que que é? Ele é, né? Ele é para criar novas coisas. Então, ele pega uma base de dados gigantesca, tipo esse exemplo que eu dei, né? 50% da do ChatGPT vem do Wikipedia. Vocês não sabiam disso, né? Eu também não sabia, eu vi isso semana passada. Ele pega uma base de dados enorme e por interação, por texto, por voz, que é muito mais fácil, né? Igual escrever num chat, bater um papo com alguém, ou seja, isso aproximou muito da realidade das pessoas. Ele cria as correlações e aí ele vai lá e cria ou o texto, a imagem, a resposta que você gostaria. Então ele usa a base de dados para criar novas coisas, para criar novos conteúdos. É, e só que essa é a base externa. De novo, ó, deixar claro. Se eu quero automatizar um processo interno, eu vou precisar de uma base de dados interna, tá? Então, assim, a tecnologia é útil, dá para usar GPT para fazer as coisas? Dá, mas com a sua base de dados. O GPT fechado, né? A gente fala GPT aberto, GPT fechado, IA aberta e IA fechada. Isso é quando eu uso a base de dados que eu tenho dentro de casa para tomar decisão. Tá? E eu vou começar a falar de algumas aplicações aqui, tá? Em atração e seleção, tem o mais básico, que é engajamento de candidato. Com IA, você consegue. Eu congelei. Tá dando para te ouvir, Dani. Tá Oi? dando para Deu ouvir Tá cair? dando sim. para te ouvir sim, você, tá tudo. Então eu só estou congelado, é isso? Para É, mim Não, não tá, Dani. Para mim no para seu mim vidinho também tá não. normal. Tá tô vendo normal. você e tá vendo sua tela. Então acho que eu congelei para mim. Vamos lá. Então, engajamento de candidatos a gente já faz há um tempo, né? Então, assim, chatbot, você pode personalizar feedback, você pode fazer uma série de coisas aqui. Hoje em dia é muito mais fácil, porque com a IA generativa, você consegue customizar o texto que aquela pessoa recebe quando faz um processo seletivo. O texto pode ser diferente de uma pessoa para outra, o feedback pode ser diferente de uma pessoa para outra. Outra coisa é sourcing, né? Você pode coletar dados e organizar esses dados por IA no LinkedIn, por exemplo. A Coru tem um scraper criado por nós mesmos, nosso time de tech criou. Ela vai lá no LinkedIn, ela consegue ler milhares de currículos todo dia. E a gente usa isso, na verdade, para ver onde nossos alunos estão, se eles evoluíram na carreira, se eles não evoluíram na carreira. Perdão. Você pode também usar para fazer triagem, ranquear essas pessoas. Boa parte do sistema de recrutamento hoje em dia faz triagem, né, os ATS, e eles fazem triagem como? Baseado no histórico de como você recruta, do perfil das pessoas que entram, eles vão lá e selecionam novos perfis, né? Outra coisa que dá para fazer é entrevista one-way. O que é entrevista one-way? É você botar uma pessoa para conversar com a IA e a IA interpretar as respostas e te dar um resultado da entrevista sem você ter que ter um entrevistador interagindo. O engajamento em entrevista one-way é super alto, tá?
E outra coisa é o skill-based. O skill-based é eu medir habilidades do meu time dentro de casa, ver que habilidades essas pessoas têm e depois medir essas mesmas habilidades de quem está aplicando para um processo meu. E aí, portanto, você consegue cruzar as habilidades ou as habilidades que você gostaria de ter e não tem, portanto, direciona no recrutamento, ou você complementar, né? Você trazer mais gente que domina determinado assunto para dentro de casa. Ah, como é que faço tudo isso? É sempre comparando o que existe com o que falta, né? Então, assim, quais são as habilidades que o meu time tem? Você faz assessment, você pode fazer por texto, você pode fazer por áudio, você pode fazer lendo as mensagens que as pessoas mandam e vendo o nível de habilidade que elas têm sobre determinado assunto. Você pode ler as mensagens do Slack, você pode ler os e-mails. Eu vou contar algumas empresas que fazem isso, mas esse é um tipo de uso que o mais avançado de tudo que está aqui é o skill-based, tá? Aí, em Workforce Planning, né? Skill de novo. Poxa, você mapeia as habilidades, então você vê seu time, vê quais habilidades esse time tem, e depois você começa a tomar decisões de promoções, movimentos internos, recrutamento, capacity. Ou seja, se o meu time detém determinada habilidade, se entrar um certo número de clientes, eu vou conseguir atender ou não? Se eu precisar vender mais, eu consigo atender ou não? Se eu precisar ser mais eficiente com o meu carregamento de produto, com a minha entrega, eu consigo ou não? Então, o Workforce Planning, você começa a olhar as habilidades que o seu time tem para ver o que que acontece e o que você precisa tomar de decisão para esse time comportar os próximos movimentos da empresa, tá? Do negócio. Então, uma mensagem aqui, deixa eu ver. É o Muca fazendo propaganda. Muito bem. Beleza. Então, skill mapping. Eu deixei aqui a fonte, esse aqui é um texto de alguns exemplos, assim. Então, isso já está sendo usado, por exemplo, na Europa, está sendo usado na Ásia, aqui no Brasil ainda pouco, tá? Aí vamos lá. Outro uso. A Comp já faz isso aqui no Brasil. Isso aqui é legal, né? Além dela conseguir coletar um volume massivo de dados, e a gente não tem parceria com a Comp, tá? A gente só está citando porque é parte do ecossistema, zero merchan aqui. É, Mas a Comp consegue coletar uma base de dados gigantesca e alinhar a base salarial do seu negócio com a base do mercado, e ela faz modelagem, ou seja, ela mostra assim, cara, você precisa fazer esses ajustes aqui para o seu time ficar em nível de equiparação com o que o mercado está praticando. Ou se você quiser deslocar o seu time um pouco para cima, se você quiser praticar uma política um pouco mais enxuta, mas a Comp já consegue fazer isso no Brasil, ela já tem IA rodando a pesquisa salarial dela. Em termos de desenvolvimento, você tem as trilhas adaptativas e o skill-based learning. Aqui eu trouxe um case da própria Coru, tá? A gente desenvolveu, continua desenvolvendo com a Scania, até saiu no Valor Econômico, acho que uns 2 meses atrás. A gente conseguiu mapear as habilidades do time de RH da Scania. E agora a gente está evoluindo para mapear também as habilidades do time financeiro e do time industrial da Scania. Então, baseado nas habilidades da pessoa, você pode sugerir formação, mas você pode também fazer movimentos internos, talent marketplace, do tipo, cara, quem que tem habilidade para uma função que abriu? Quem que consegue desenvolver determinado trabalho que eu estou precisando fazer? Tem alguém no time que domina isso? Então, esse é o skill-based learning. Então, esse é o caso de Scania nosso aqui da Coru. A gente está fazendo para outras empresas, mas esse aqui é o que saiu no jornal, a gente achou mais legal colocar ele, tá? É, Aí você tem o marketplace. E aí você tem duas empresas que estão se destacando no mundo fazendo isso. Uma é a TechWolf. A TechWolf ela faz isso. Ela lê, por exemplo, um e-mail que você escreve. Se eu escrevo um e-mail, por exemplo, para a Luana, que está aqui no call, dizendo assim, Lu, eu queria que você desse uma olhada nesse assunto aqui, porque a gente está encontrando um problema disso, disso e daquilo, se você podia investigar esse e esse tema. Se eu faço isso e ela me responde, eu já investiguei, eu olhei isso, pelos números, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz, não sei o quê. Você concorda que essa conversa minha com ela mostra o quanto a gente domina de um determinado assunto? Até que o Wolf consegue fazer isso. Ela lê as conversas, seja no Slack, no Teams, no e-mail, interações de todo tipo, no Zoom, e
e ela mede as habilidades das pessoas a partir dali, o quanto uma pessoa domina ou não de um assunto. Então, você pode tomar uma série de decisões a partir daí. E a Gloat faz algo parecido em termos de marketplace. Então, ela vê as habilidades das pessoas e ela pode sugerir projetos, ela pode sugerir movimentos internos, ela pode sugerir planos de desenvolvimento para as habilidades não desenvolvidas. Então, a Gloat é belga, nasceu na Bélgica, e a Gloat não, a TechWolf é belga e a Gloat é americana, tá? Então, são duas empresas que estão bem avançadas nesse cenário aí de marketplace. Um caso brasileiro bem legal de PeopleOps é a parte de chamado e ticket. Então, o que que a Ambev fez? Ela pegou os dados O primeiro problema que eles tinham era o problema de vale transporte. Imagina uma empresa que opera em todos os estados do Brasil. Imagina que cada cidade tem suas linhas de ônibus, tem seu próprio sistema de cobrança de ônibus e tem os cartões credenciados daquelas linhas e daquelas empresas, certo? O Brasil tem 4.000 municípios, né? 4.500 municípios. 6.000 municípios, 6.500, sei lá. Errei agora. Mais de 4.000. Aí vocês imaginam a confusão que, por natureza, isso já é. Aí você opera em todos esses estados. Só que aí as empresas de ônibus, as prefeituras e etc., os departamentos de trânsito, eles mudam as linhas de ônibus. E eles mudam os preços também, né? Os valores de cobrança. E eles mudam as integrações, e eles mudam o modelo de desconto. Imagina você ter assim, dezenas de milhares de funcionários e você ter isso alterando todo dia. Esse era o problema da Ambev. Ela não conseguia manter o vale transporte das pessoas, o cartãozinho atualizado. O que que ela fez? Botou IA. Tá? E aí a IA, olha, ela puxa tanto os dados das empresas de ônibus quanto os dados dos cartões de voucher, de vale transporte, quanto ela cruza com os pedidos dos funcionários. Então, quando os funcionários entram e fazem um pedido, ela já acessa a base, corrige a informação do funcionário e atualiza na folha de pagamento sozinha. Tá? 97% dos chamados de vale transporte da Ambev são tratados por IA diretamente, sem interferência humana. 3% o problema não resolve e eles entram em contato. A outra coisa que eles estão fazendo é reembolso de licença maternidade, creche, por leitura de imagem. Era o chamado que mais dava erro para as mães. Então, eles priorizaram esse e aí agora eles conseguem fazer o reembolso por leitor de imagem e o reembolso é automático, você não precisa passar por uma equipe que trata o chamado, que fica no CSC, etc. Tá? E lá eles estão avançando nisso. Então, esse é um outro uso legal. E tem o último, isso aqui está em nível de pesquisa ainda, que é o ONA, né? O ONA quer dizer Organizational Network Analysis, que é você ver como as pessoas interagem dentro da empresa. Então, por exemplo, ó, e aí como é que você mede isso? Isso já existe há um tempo, mas a primeira coisa que acontece no ONA é você ver o quanto uma pessoa interage com a outra. Então, por exemplo, ó, essa pessoa aqui, ó, tá vendo que ela aqui é a única que fala com essa galera? Porque como é que você vê isso? Pelos e-mails trocados, pelas mensagens trocadas, né? Então, assim, essa pessoa é a única que se comunica com esse pessoal aqui. Se essa pessoa sair, vocês concordam que esse time aqui fica completamente isolado? A outra coisa é essa criatura aqui, ó. Essa pessoa está totalmente desconectada da empresa, ó. Tá vendo? Ela só fala com uma pessoa dentro da organização, né? Aqui, ó. Pessoas que são centrais. Isso aqui era tipo minha avó. Você queria saber alguma coisa da família, você liga para minha avó e ela sabe onde está, o que está fazendo, se está bem, se não está, se precisa de alguma coisa. São as pessoas centrais, são as pessoas que juntam o time, que trazem todo mundo para perto. E você faz isso pelo volume de interações. Só que agora você consegue ler as interações, mesmo que de maneira confidencial, você consegue ver o que uma pessoa está falando com a outra. E aí você consegue medir o clima assim. Eu consigo medir se as pessoas estão se dando bem, se elas não se dando bem, se essa pessoa central, se ela agrega ou desagrega, se essas pessoas estão se sentindo bem ou não. Isso chama live sentiment, é o sentimento ao vivo. Já dá para fazer isso. Não necessariamente isso é uma prioridade, é um problema, mas aqui em termos de employee experience e a forma como as pessoas estão lidando entre si, como está o ambiente, isso aqui é muito mais avançado do que fazer uma pesquisa GPTW, por exemplo. Tá? Então, algumas aplicações. Tranquilo aqui? Alguma coisa vocês não tinham visto? Ou vocês já tinham visto? Não sei o quanto eu trouxe de novidade aqui, só para eu medir.
O iFood utiliza a ONA como AVD. A ONA do iFood da AVD é uma ONA bem básica. Ela olha quem troca mais e-mail e mensagem no Slack, e ela classifica lá para fazer a 360. Ela pega essas pessoas que mais interagem e bota na AVD da, da pessoa, né? Bota lá quem são os pares, quem que deveria avaliar pelo nível de volume. Quem desenvolveu esse treino? Nosso amiguíssimo Eduardo Corazin, cujo Gustavo Vitti tirou do meu time na Ambev. O Edu trabalhava comigo antes. Nenhum problema, Edu tá felizão. Enfim, é isso. Tudo novo? Quem que falou que é tudo novo? Ah, Elma, tudo novo. Beleza. E aí, bom, e aí tem os dilemas, né? Aí agora eu queria conversar com vocês, né? IA não é confortável quando a gente fala de pessoas, é um trem pior ainda, né? Porque a gente acha que as pessoas vão se sentir mal, que elas não querem interagir com o robô e etc. Mas eu queria ver a opinião de vocês mesmo, para a gente testar aqui. Primeiro dilema, né? Como é que a gente descobre se a inteligência artificial que eu estou usando para qualquer coisa não tem viés? Por exemplo, no recrutamento e seleção, por exemplo, em carreira, que está recrutamento e seleção. Mas já pararam para pensar nisso? Como é que eu garanto que ela não tem viés? Colocando no prompt? Colocando isso como parâmetro? Testando com diferentes contextos? São boas perguntas. Alguém dá mais? Não creio que haja como garantia. Ó, eu vou falar duas coisas. Vocês podem me complementando, se quiser falar, tirar o microfone, pode falar, tá? A primeira coisa é o seguinte: para você garantir que não tem viés para algum tipo, eu vou dar um exemplo, tá? Viés com mulheres. O que que eu faço? Eu elimino isso do parâmetro, tá? Então, o parâmetro não avalia se a pessoa é homem ou mulher na seleção, por exemplo. Então, tudo que você não quer que a IA use como parte da tomada de decisão, você tira da base de análise dela, da base de dados dela. Isso é uma coisa. A segunda coisa é o seguinte: você tem que ter goleiro na história, né? Então, você não pode deixar tudo que a IA coloca passar. O que que você faz? Você bota uma segunda IA ou outro processo analítico para você medir quem está sendo filtrado por aquele processo. Então, assim, se você vê que o processo ele sempre caminha para o mesmo lugar, para a mesma geografia, para as mesmas escolas, para a mesma formação, para a mesma idade, tudo que você quiser, você começa a reparametrizar e vai corrigindo. O segundo goleiro, isso é melhor prática, mas deve virar lei. Precisa ter uma decisão humana no final. Precisa ter, né? Assim, pensa com a cabeça agora de vocês como participante do processo em vez de decisor do processo como RH. Você gostaria de ter sua carreira decidida por uma IA? Você até pode aceitar que a IA avalie seu histórico e seus resultados e tal, mas assim, que alguém decida pela sua carreira, aí não, né? Faz sentido? Então é isso. Você tem que ter goleiro, humano e analítico, pode ser outra IA, checando o que está saindo. Mas você também pode eliminar dos parâmetros aquilo que você não quer que seja usado como critério. Sexo, idade, por aí vai, tá? Outra perguntinha. Vocês acham que um sistema de chamado, por exemplo, para resolver vida do funcionário, tipo o exemplo da Ambev que eu dei, pode ser operado inteiramente por IA? Da Ambev foi Vale Transporte, eu falei de licença maternidade, mas aqui tem, por exemplo, dúvida de pagamento, aqui tem correção de banco de horas, aqui pode ter, sei lá, cálculo de férias. Sim, a não ser canal de ética. Tem que dar opção para a pessoa.
O que que eu tenho visto, tá? Eu tenho visto modelos em que as pessoas são avisadas de que aquilo é uma IA. Ó, você está conversando com o Johnny, nossa IA aqui da empresa tal. A pessoa é avisada e no final do atendimento pergunta se o problema foi resolvido. Porque se você pergunta se o problema foi resolvido, primeiro, a IA recalibra, porque se o problema não está sendo resolvido, significa que a IA não está ainda preparada para atender e aquilo ali precisa ir para um atendimento humano. E dois, se as pessoas começam a sentir que o problema está sendo resolvido, elas começam a ficar mais confortáveis, né? E aí tem um negócio engraçado. Eu falei um trem outro dia, ficou meio polêmico, mas eu vou falar de novo, porque eu não tô ligando. Que é o seguinte: alguém achou ruim quando a gente começou a mexer no app do banco e parou de falar com o gerente do banco? Eu sou da geração que falava com o gerente e depois parar de falar. Inclusive, eu já fui gerente de banco antes de entrar no RH. Vocês gostam de falar com o gerente do banco? Tipo, preciso resolver um negócio com o gerente do meu banco. É meio Deus me livre, né? Aquele treino assim, cara, não quero, né? E nenhum preconceito com o gerente de banco, mas o gerente não resolve, tarará. É isso aí. E vocês acham que o RH resolve as coisas das pessoas ou não? A sensação de Deus me livre é igualzinho. O RH é igualzinho o banco. Ou pior. Se a gente parar para olhar, a sensação de Deus me livre é impressionante, assim, nas áreas, tá? Eu não estou falando de todo RH, nem estou falando mal do RH. Mas é porque o RH tem processos antiquados, tem menos tecnologia. Igual eu falei, a adoção dos processos aqui de RH varia entre 1% e 3%. O Itaú está fazendo 97%. As seguradoras estão todas rodando já. Então, assim, cara, a gente não tem um nível de serviço adequado para o time. Quanto mais gente a gente tem, menos nível de serviço a gente tem, né? E aí fica a gente naquele papel de BP pedindo, pelo amor de Deus, e aí, você quer falar comigo? Você está precisando de alguma coisa? Esse modelo não funciona, né? Então, assim, a gente vai precisar evoluir de uma forma, a gente vai ter que evoluir de uma forma que a gente consiga atender as pessoas de um jeito que elas se sintam confortáveis. A gente se sente confortável com o app do banco, por exemplo. A gente se sente confortável em fazer uma viagem reservando tudo pelo Decolar, pelo Booking e pelo, sei lá, Skyscanner. Sem nunca ter falado com a agente de turismo, sem nunca ter entrado em contato com um hotel, sem ter reservando um carro que você nunca falou com a locadora, né? A gente precisa criar a mesma coisa no RH, porque aí o nível de serviço para as pessoas vai subir. Então, é uma transição, mas a gente tende a resistir, tá? E eu não estou dizendo que o atendimento do banco é maravilhoso, tá? Só estou dizendo que ele é bem mais automatizado que o do RH. Outra coisa, as pessoas. Vocês entenderam a sensação de Deus me livre? É um grande absurdo, não? É meio Deus me livre. É engraçado que. Eu vou contar uma história minha. Eu trabalhava no corporativo uma época e aí tinha uma pessoa que era BP que atendia o meu time, né, do corporativo. E a pior sensação que eu tinha é que eu nunca queria sentar com essa pessoa. Porque eu sentia que eu não tinha que falar com ela, que ela não conseguia resolver o que eu precisava realmente, assim, porque era um negócio que, se eu fosse um negócio mais transacional, tipo, minhas férias estão erradas no sistema, ela ia ter que falar com outra pessoa, com outra, com outra, com outra. Então eu preferia falar direto, né, ou resolver de outro jeito. Ao mesmo tempo, assim, aqueles dilemas que eu tinha de, poxa, vamos resolver a carreira, vamos não sei o quê, coisa que eu não conseguia fazer muito com ela, sabe? Então, é um pouco da sensação de Deus. Beleza? Bom, as pessoas estão com medo de perder emprego? Então, né? Bom, sim. Eu vi um post de um médico outro dia. É, eu passei errado. Deixa eu tirar da tela aqui. Eu não tenho mais nada para projetar, não. Mas eu vi um médico outro dia falando, pô, eu estudei 20 anos e agora o exame de imagem está saindo pronto. Perfeito. A minha crítica sobre esse exame de imagem é exatamente igual ao exame de imagem que apareceu para mim. Isso está acontecendo. Só que a gente precisa observar, eu acho que dois fenômenos aqui, e eu acho que nós, como RH, eu recomendo que a gente estude esse assunto, que é o seguinte. O primeiro deles é sobre a velocidade das mudanças tecnológicas no curso da história, tá?
Eu vou falar das mais recentes, né? Então a gente tem a Revolução Industrial ali, que é o motor a vapor, né? A prensa e tal ali no século XIX, né? Anos 1800 nos quebrados. Eu vou falar da computação nos anos 70, eu vou falar da internet nos anos 90 e eu vou falar do smartphone aqui nos anos 2000 e agora a IA, tá? Vocês reparam que quando eu falo isso, o intervalo entre uma coisa e outra foi diminuindo? Ó, 100 anos entre a Revolução Industrial, o motor a vapor e a computação, nos anos 70, e depois 20 anos entre a computação e a internet, depois 10 anos entre a internet e o smartphone. Se a gente for falar das App Stores e dos negócios aí, são 5 anos, se for falar da IA, é menos ainda. É isso que está acontecendo. Só que todas as vezes que isso aconteceu, foram gerados mais empregos do que foram extintos, tá? Inclusive nos movimentos recentes, tá? Isso é um fato. No entanto, o que tem se observado toda vez que esse movimento acontece é que os empregos novos que são gerados são empregos muito mais qualificados, e isso vale lá para a Revolução Industrial também. Um técnico de manutenção de um motor a vapor ganha muito mais do que a pessoa que remava o barco, ou que o marinheiro que puxava as velas. Faz sentido? A mesma coisa acontece. Um engenheiro de IA ganha muito mais do que um técnico administrativo de um CSC. Faz sentido? Só que qual que é o problema? A tecnologia, na média, ela não substitui o trabalho mais braçal, tá? Então, do mesmo jeito que eu tenho um aplicativo super tecnológico de delivery, de qualquer coisa que seja, ou de Uber, ou qualquer aplicativo que seja muito sofisticado e resolve um problema das pessoas por um lado, eu tenho do outro lado o motorista do Uber, o entregador do aplicativo, o repositor do supermercado, né? Então, assim, quando você compra supermercado por aplicativo, ao mesmo tempo que a galera aqui está super bem, a galera que está no supermercado está montando o seu carrinho. E essa pessoa ganha um salário muito menor. Então, o que acontece é você gera muito emprego. Hoje tem as duas maiores empresas de aplicativo e entrega do Brasil tem 1 milhão de pessoas na sua base de entrega, motorista, motoqueiro, bicicleta, tudo. 1 milhão de pessoas. É muito emprego. Isso é 1% da base de emprego do Brasil. É muita coisa. Duas empresas, tá? E essa não é a base total. No entanto, concorda que você aumenta a desigualdade de renda? Então, esse é um movimento que está acontecendo. Então, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que investir na qualificação da outra ponta. Então, não tem problema nenhum, a pessoa não tem nada indigno nesse tipo de trabalho, né? Agora, essa pessoa precisa conseguir fazer a transição de renda dela ao longo do tempo. Então, ela não pode ser repositora de supermercado para sempre, ela pode ser repositora de supermercado, eventualmente se qualificar, passar para uma outra coisa, e a gente vai ter que pensar isso como impacto da nossa atuação como negócio, né? Como é que eu consigo fazer essa transição para as pessoas na medida, porque a velocidade que a gente vai ter para fazer essa transição, o tempo que a gente vai ter disponível para fazer essa transição vai encurtar. Então, na verdade, você gera mais emprego e, eventualmente, quem não se adaptar vai migrar para empregos mais precários. E agora na IA tem uma diferença versus os outros movimentos. Porque a IA, ela afeta os trabalhos mais transacionais, mas não necessariamente as menores rendas. Exemplo, medicina, diagnóstica. Exemplo, advogado. Exemplo, juiz. A IA consegue dar uma sentença, só ela pegar o histórico de todas as sentenças, interpretar as leis, ela consegue. Se a gente vai deixar ou não, é outra história. Mas ela consegue. Então, a IA, pela primeira vez, é uma tecnologia que afeta mais diretamente a média renda da sociedade, diferente de outras vezes. Então, quem se qualificar vai migrar para um lado, quem não se qualificar vai migrar para o outro, como sempre, mas assim, a IA não vai substituir a pessoa que trabalha numa obra, por exemplo. Ou vai levar muitos anos até um robô que consiga construir um prédio, né? Então, agora a gente está tendo uma tecnologia que mexe com o meio da sociedade, não com as pontas, tá? Então, é um pouco disso. Mas, pessoal, era isso que eu tinha a falar para vocês. Ó, quase que cravado meio-dia. O Muquinha mandou aqui uma pesquisinha para ver o que que vocês acharam. Mas queria ver se tem mais alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário. Fiquem super à vontade. A gente tem mais uns minutinhos. Legal, Karen. Obrigado, viu?
Bem, obrigado, gente, pelas mensagens. Muito disruptivo. Não é muito disruptivo, Calber, né? Sabe por quê? A gente está atrasado no RH, essa é a parte triste. Legal, obrigado, gente. Muito bem. Dito isso, se não tem nenhum comentário, obrigado, turma. Se alguém perguntar para vocês, a live está gravada, ela vai para o YouTube da Coru. Se alguém perguntar no grupo, vocês podem ajudar a gente a responder lá, porque sempre alguém pergunta, ficou gravado? Então, sim é a resposta e a gente vai colocar no YouTube. Tá bom? Exatamente. Dani, muito obrigado, né, por ter aceitado aí o convite. E mês que vem tem mais duas lives aí com o Dani. A gente está programando mais dois temas Comigo? com você. Você mesmo trouxe Ah, temas super quentes aí para a gente. Só vamos fechar uma data. Tem mais lives aí na agenda de vocês, de toda a comunidade. Obrigado a todos que ficaram até o fim da live. E, de novo, a live fica gravada e eu libero para vocês na próxima semana. Fica no YouTube da Coru também. Eu libero lá na comunidade para todos e todas, tá bom? belezinha. Valeu, Belezinha. gente. Bom almoço, Pessoal, bom muito feriado, obrigado. né? Até a próxima live. Tchau, tchau. Tchau, tchau.